Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. No programa de hoje nós estudaremos a lição de número 3, as abominações do templo. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre o livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando sobre a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós estudaremos o capítulo de número 8 do seu livro. Vamos para a leitura bíblica em classe, a verdade prática e o texto áureo. Primeiramente, começando com o nosso texto áureo, que assim nos diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 6. A verdade prática assim está posta. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Vamos, meus queridos, para a leitura bíblica em classe, que encontra-se no capítulo 8 do livro profético de Ezequiel, versículos 5, 6, 9, versos 12, 14 e 16, que assim nos diz: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Verso 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamos. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Vamos para os objetivos da nossa lição. Essa lição de número 3, as abominações do templo. Nós iremos abordar 3 tópicos sobre a visão. Iremos entender neste primeiro tópico como Ezequiel recebeu a visão. Nós iremos, no segundo tópico, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais répteis, como também os 70 anciões. Iremos, no terceiro tópico, tratar a respeito do ritual de Tamos e os adoradores do sol. Nesse primeiro tópico, nós iremos analisar aí 3 subtópicos. A segunda visão é uma referência
a visão que Ezequiel teve no capítulo de número 8, posto que ele teve uma primeira visão nos capítulos 1 ao 3. Nós veremos no segundo subtópico as visões das abominações do templo e como entender as visões de Deus. Estes 3 tópicos nós iremos trabalhar neste primeiro bloco. Muito bem. Está conosco aqui, comigo, hoje, o pastor Wallace França, nosso querido amigo e companheiro de jornada, de batalha aqui neste programa abençoado. Meu amigo evangelista Wallace, obrigado por estar aqui. Nós estamos aqui rente no batente para mais uma lição abençoada, né? Perfeito. Mais um dia de uma grande lição. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Nós estamos hoje aqui com uma grande responsabilidade, porque as visões do profeta Ezequiel, as visões proféticas, certamente elas começam a ter um ar de maior complexidade, porque ela parte de uma outra linguagem literária, de um outro tipo de escrito literário. Ele muda aqui para uma linguagem praticamente apocalíptica. Então, partindo desse princípio, nós temos uma grande responsabilidade hoje de tentar transmitir aos telespectadores de uma maneira mais fácil, mais acessível, para que todos nós sejamos enriquecidos. Lembrando que essa linguagem literária que é específica, dos livros, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Essa linguagem é própria por conta das visões, dos símbolos, das figuras que são abundantes nestes livros, E daí, evangelista Wallace, a necessidade da gente conhecer um pouco dessa linguagem própria, dos textos apocalípticos, para que a gente possa, portanto, fazer uma correta interpretação. E um dos objetivos claros desta lição e também do próprio capítulo 8 do livro é que a idolatria, ela leva o ser humano à ruína espiritual. Não somente o ser humano, como nós veremos aqui, a nação de Israel estava totalmente arruinada, moralmente, sobretudo espiritualmente. Eu acho que é uma das marcas dessa lição. Perfeito. Hoje, se tratando da lição, basicamente hoje, já tratando sobre essa visão que o profeta Ezequiel tem, nós partimos de um princípio de uma idolatria desenfreada. Não que exista idolatria freada, não é isso que nós queremos dizer. Nós estamos dizendo aqui que realmente eles encheram a tampa da paciência de Deus. Passaram de todos os limites. Passaram de todos os limites. Então nós percebemos que aquela nação que foi escolhida por Deus, que já havia sido repreendida desde o êxodo, desde a construção do bezerro de ouro pelos hebreus oriundos do êxodo lá do Egito, e passaram pelo que passaram, sofreram o que sofreram, e a penalidade foi a morte naquele ato. E chegamos aqui, alguns séculos depois, com uma idolatria muito pior do que havia sido praticada no êxodo. E também vale destacar aqui que essa lição, ela chama a atenção hoje, de nós crentes em Jesus. Não é porque nós estamos tratando de um texto de aproximadamente aí 2.500 anos, que nós não faremos uma aplicação para os nossos dias. Nós vamos aprender que nós crentes em Jesus somos alertados, despertados pelo texto bíblico para que nós não incorramos nos mesmos erros da nação de Judá, com esse pecado terrível de substituição da glória de Deus, esse pecado terrível de idolatria. Tendo em vista, evangelista Wallace, que a idolatria nos tempos do profeta Ezequiel eram imagens de escultura, eram ídolos externos. E aí lá no terceiro tópico nós iremos, obviamente, concluir chamando a atenção e a responsabilidade nessa aplicação para todos nós, que nós precisamos ter cuidado com os ídolos interiores. Lá no finalzinho deste programa, nós iremos chamar a atenção para esse cuidado que nós devemos ter. Vamos lá à visão, No primeiro tópico, Wallace,
O comentarista diz assim, sobre a visão, a segunda visão. Ezequiel, ele estava na Babilônia, ele estava como um dos cativos, junto ao rio Quebar, e conforme o capítulo de número 8, ele estava recebendo ali, na sua residência, na sua casa, os anciãos, né? Que eram os conselheiros daqueles que estavam cativos na Babilônia. O que nos parece é que esta imagem apresentada pelo texto bíblico apresenta também Ezequiel como sendo um dos conselheiros. Ele, não nos esqueçamos que Ezequiel era sacerdote profeta, ou profeta sacerdote. Ele estava também exercendo ali a função de conselheiro, que era uma das atribuições do sacerdote no Antigo Testamento. E a lição nos coloca aqui, nos situa historicamente, que esta segunda visão do capítulo 8, e vale lembrar que esta visão, ela compreende o capítulo 8, 9, 10 e 11, né? Esses 4 capítulos, eles compreendem um único texto literário. Apenas há aqui a divisão por capítulo de forma didática para que nós possamos melhor estudar esta passagem bíblica. Esta visão do capítulo 8, ela se deu 1 ano e 2 meses, né, depois da primeira visão. Porque o texto, ele diz, né, no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês. Ezequiel, portanto, ele foi de forma sobrenatural conduzido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, até a cidade de Jerusalém. E aqui nós entramos no mérito, né, de como se deu essa visão. Não, aqui na minha interpretação, não é correto afirmar que Ezequiel ele teve transportado o seu corpo até Jerusalém. Nós não compreendemos assim. O que aconteceu aqui é o que nós chamamos de arrebatamento de sentido. O seu corpo, obviamente, ficou ali junto ao rio Quebar, ali na cidade de Tel Abib, né? Mas ele teve uma experiência muito parecida e semelhante com o que teve Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12 e João na ilha de Patmos. Perfeito. Interessante, pastor Epaminondas, nós tratarmos sobre isso, eu já fazendo essa breve introdução, que há teologias, há pessoas que compreendem que ele foi levado em corpo, que ele foi arrebatado tal qual o apóstolo Filipe, em Atos dos Apóstolos, para pregar para o eunuco, que não é o que nós não cremos nisso. Nós acreditamos realmente, como o senhor falou, num arrebatamento de espírito. Mas é importante nós termos também que a visão que Ezequiel tem, ela é preterista, ela é contemporânea, era de fatos que estavam acontecendo. Mas não só de fatos que estavam acontecendo, de fatos que já haviam acontecido, mas também, quando nós percebemos durante todo esse contexto, como o senhor falou do capítulo 8 e capítulo 11, nós vemos aí um contexto escatológico das coisas futuras. E aí, quando o senhor fala que muito se assemelha à situação em que o apóstolo João vê na ilha de Patmos, e ele é arrebatado lá, realmente em espírito, nós percebemos uma semelhança aqui. Então, nós percebemos que o profeta Ezequiel, ele inaugura esse novo tipo de linguagem literária apocalíptica, como nós falamos antes, sendo o primeiro que tem esse tipo de arrebatamento, de espírito. E ele é transportado e tem essa profecia, né? Essa profecia como algo que passou, algo que está acontecendo e algo também futurista. Muito bem. Vejam que Ezequiel, neste capítulo de número 8, ele teve os seus sentidos, né, conduzidos, levados pelo Santo Espírito do Senhor até Jerusalém. Nós iremos, no bloco seguinte, mostrar aqui algumas imagens e um mapa. E esse mapa ele é muito importante para a gente compreender a distância que Ezequiel estava de Babilônia até Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros, né, a depender do mapa geográfico que você estiver analisando. Isso para nos revelar
que Ezequiel, ele teve essa experiência, ele relata-nos que ele viu um homem, né, da cintura para baixo de fogo e da cintura para cima resplandecente, de um fulgor que lhe causou espanto. E como uma mão de homem, ali nós temos uma linguagem antropomórfica, né? Como uma mão de homem, pegou pelos seus cachos e o ergueu entre o céu e a terra. Observem que Ezequiel, ele tem uma experiência sobrenatural. E quando nós tocamos no assunto lá de Paulo, no capítulo 12 da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis. E João, no capítulo de número 1, também no capítulo de número 4, lá no livro do Apocalipse, ele teve essa experiência muito similar à experiência que Ezequiel teve no capítulo 8 do livro que traz o seu nome. E aí, como entender as visões de Deus? Como entender? O comentarista coloca assim: Ezequiel foi transportado em espírito para a Babilônia, da Babilônia para o templo em Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo. E nós ratificamos aqui o que nós já pontuamos. Eu não posso dessa forma pensar, porque nós estamos falando de uma visão. Ezequiel teve visões. E o próprio texto deixa claro, se alguém entender que Ezequiel foi levado corporalmente, deve fazer uma releitura da sua visão. Porque o próprio texto aqui, no capítulo de número 8, verso 3, diz: estendeu dali a sua mão e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre o céu e a terra e me levou em Jerusalém em visões. Portanto, foram em visões, não foi corporalmente, como alguém quer assim fazer entender. Pastor Epaminondas, só para corroborar a sua afirmativa, nós percebemos que o senhor narrou muito bem no começo do nosso programa, que o profeta Ezequiel, ele estava com os anciãos em sua residência no momento em que ele foi arrebatado em espírito. Então, em nenhum momento na linguagem, na escrita do profeta Ezequiel, ele refere a suspeita ou o espanto daqueles homens que estão ali. Então, ou seja, no mínimo aqueles homens que estavam ali, aqueles anciãos, teriam visto ele sendo realmente teletransportado em corpo. Fato que não ocorreu porque os escritos sagrados eles não demonstram. Nós cremos realmente que o arrebatamento ali foi em espírito. Assim nós iremos para o nosso primeiro intervalo, lembrando que Ezequiel, nesse capítulo de número 8, ele viu nessa visão 4 cenas, né? As cenas da imagem de ciúmes, a segunda cena daquilo que estava gravado nas paredes, né? Aquelas figuras de répteis, de animais imundos, que estão descritos lá em Levíticos, capítulo de número 11. A terceira cena que Ezequiel viu foi das mulheres carpideiras chorando por Tamos. E a quarta visão, ou a quarta cena, né, na visão, era uma visão única, mas ele viu 4 cenas em uma única visão. E a quarta cena foi dos 25 homens que estavam com os seus rostos voltados para o sol, adorando ao sol. Isso nós veremos nos blocos seguintes. Eu peço que você não saia daí, tá bom? Deus te abençoe. Nós voltamos, muito rápido o intervalo. Até daqui a pouco. Olá, meus amados, nós já estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 3, as abominações do templo.
Lembrando que nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E no bloco anterior nós estudamos sobre a visão. Agora nós iremos estudar o segundo tópico da nossa lição, sobre as abominações, parte 1. Nós temos 4 cenas que foram vistas nesta segunda visão do profeta Ezequiel, e nós iremos estudar 2 destas cenas, e no bloco seguinte nós iremos analisar mais 2 cenas. Aqui eu quero chamar o slide com o tópico e os subtópicos que nós iremos estudar. Agora, nós iremos analisar no primeiro subtópico deste segundo tópico sobre as abominações, a imagem de ciúmes. Nós iremos compreender que imagem de ciúmes provavelmente era esta vista pelo profeta Ezequiel, descrita no versículo de número 5. Depois nós iremos analisar o culto aos animais e aos répteis. Iremos também verificar o que está posto no versículo de número 11, os 70 anciãos. Muito bem. Wallach, o profeta Ezequiel, ele viu esta imagem que estava posta lá no versículo de número 5 do capítulo 8, na visão que ele tivera. E o termo ciúme em hebraico aqui, trazido pelo pastor Ezequiel Soares, quiná, este termo, quiná, significa zelo, significa ciúme ardente ou ira, o que acaba nos revelando porque Deus ficou tão indignado, né? Porque Deus ficou tão revoltado, irado, e, por assim dizer, Deus viu todas as abominações que estavam sendo praticadas pelo povo de Israel em Jerusalém. Quem era de fato Azerá, Alan? Que nós vamos discutir agora e verificar que a Azerá, ela é um tanto quanto uma figura conhecida, né, nos textos bíblicos, sobretudo no período dos reis. Principalmente quando se trata do rei Manassés, do rei mais idólatra que Israel teve, que na verdade Judá, tratando do reino do sul, teve, onde na oportunidade que ele teve, ele colocou um poste, e realmente a tradução aqui é poste ídolo, ele coloca dentro do templo do Senhor Jesus. Nós não vamos discutir se ele chegou a colocá-lo dentro do Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, mas o certo é que ele trouxe, a palavra de Deus diz que ele traz para dentro do templo essa deusa, que representava várias coisas, dentre outras a sensualidade, a sexualidade, e alguns acreditavam na questão da fertilidade que ela poderia proporcionar. Mas o certo é que essa nação agora idólatra de Jerusalém, de Judá, eles começam a cultuar, e nós veremos nas imagens mais à frente. Muito bem, eu quero já pedir à produção que coloque aí algumas imagens para que nós, de forma bem didática, vocês vão compreender muito melhor e com mais profundidade o que nós estamos transmitindo através desta lição. Nós iremos ver que o profeta Ezequiel, no ano de 592 aproximadamente, ele tivera essa visão das abominações que estavam ocorrendo em Judá. Esta visão do capítulo de número 8, ela ocorreu por volta do ano 592, portanto, 1 ano e 2 meses depois do seu chamado, depois da primeira visão, que está descrita no capítulo de número 1. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de Jerusalém, rei vassalo, né, era Zedequias. Ezequiel, ele, portanto, tem essa visão descrita com precisão. E com estas imagens que nós vamos passar agora a ver, você vai ter a dimensão, né, e até a localização geográfica. Veja, o profeta, né, Wallach, ele estava na Babilônia, e em linha reta nós estamos vendo, traçando aí a distância entre a Babilônia, né, o rio Quebar, a cidade de Tel Abib, onde ele estava, com relação à cidade de Jerusalém, de onde ele foi deportado, né? Perfeito. Ali nós vemos bem naquela linha pontilhada, onde faz a ligação entre as duas cidades, entre Jerusalém e as margens do rio Quebar.
onde o profeta Ezequiel recebeu o chamado. Pastor Epaminondas, ali é interessante nós informarmos que enquanto o profeta Ezequiel estava profetizando ali no cativeiro, na Babilônia, às margens do rio Quebar, em Jerusalém se encontrava o profeta Jeremias, também profetizando da capital. Excelente observação. Para a gente compreender melhor, tá bom? Então, assim, essa questão territorial é importante nós percebermos, porque tratamos no bloco anterior muito exaustivamente sobre esse arrebatamento do Espírito. Mas agora nós temos uma visão do que seria o templo. Certamente esse templo não se equivale ao templo de Salomão, é um templo, essa imagem que você vê é um templo já da época de Herodes, é um templo já da época de Jesus Cristo, mas a gente tem como ver a fundamentação básica do templo em que se encontrava aquelas abominações vistas pelo profeta Ezequiel. Pastor Epaminondas, logo aí nós temos uma imagem periférica do templo. Lá ao fundo você vê naquele prédio mais alto, o lugar santo e o santo dos santos se encontram ali. E logo do lado direito você vê uma imagem aí piscando, um retângulo, onde era que estava acontecendo aquele ritual de adoração a essa imagem de ciúmes que o profeta Ezequiel trata no capítulo 8. Portanto, nós temos aqui uma imagem de um poste ídolo que se assemelha muito à deusa Azerá. Em Ezequiel capítulo 8, no versículo 3, diz: estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta de dentro, que olha para o norte, onde está o assento de imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. Ezequiel 8:3. Nós temos também a mesma imagem de um ângulo diferente, por favor, Albert. Nós temos essa preocupação, pastor Epaminondas, de mostrarmos desse ângulo. Veja bem, do lado direito, mais ao fundo, esse prédio maior, nós temos a própria morada de Deus, a própria morada do Senhor, incluindo ali o lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. Logo em frente ao prédio, nós temos lá no meio da sua imagem que você está vendo agora, o altar do sacrifício. E a porta que estava logo ali do seu lado, bem em frente ao altar do sacrifício, eles estão aí fazendo o quê? Um momento de adoração à deusa Azerá, ou poste ídolo, ou, em outras palavras, essa imagem de ciúmes. Reforçamos, é uma ideia que nós temos que pode ter sido a deusa Azerá, mas a Bíblia traz, na visão do profeta Ezequiel, como imagem de ciúmes que provoca ciúme de Deus. Ezequiel 8:6 diz: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, ou seja, tem um sentido teleológico, um sentido finalístico, tinha uma finalidade para que Deus retirasse a sua glória dali. Mas verás ainda maiores abominações. Veja, essa visão do profeta Ezequiel, dividido em 4 imagens, em 4 cenas de uma mesma visão. Nós vemos a primeira, e no capítulo 8, no versículo 6, nós vimos que Deus diz para o profeta Ezequiel ainda: olha, você verá visões piores do que essa. Eles estavam declaradamente ali em um culto pagão, afrontando um dos princípios estabelecidos no Decálogo. Aliás, o primeiro princípio estabelecido por Deus, que era de que eles deveriam adorar única e exclusivamente ao Senhor. Quando Deus, no capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo de número 2, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Estavam frontalmente ali diante da vontade de Deus, confrontando de forma rebelde a vontade do Senhor, aquilo que Deus havia estabelecido. Observem que esse poste ídolo que nós julgamos ser Azerá, provavelmente seja por conta das aparições, das ocorrências, né, no Antigo Testamento. Nós iremos perceber que o profeta Ezequiel, ele descreve muito bem o ciúme que aquela imagem provocava em Deus. E por que ciúme, meus amados? Porque Deus
não divide a sua glória com ninguém, porque Deus, ele estabeleceu como sendo o único Senhor. Ele é o único objeto de adoração. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, o famoso Shema Israel, né, que os judeus tanto proclamam e declaram: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é por essa razão que ela é chamada de imagens de ciúmes, porque provocam esse ciúme em um Deus que é zeloso, em um Deus que não reparte a sua glória com ninguém. Ele é o Senhor e não há outro além dele. E o que os filhos de Judá fizeram? Colocaram exatamente ali na porta de entrada, conforme muito bem foi explicado pelo evangelista Wallach, essa imagem de ciúmes. E aí nós temos no segundo subtópico o culto aos animais e aos répteis. A primeira cena, portanto, é a cena deste poste ídolo que nós julgamos ser Azerá. E a segunda cena de abominações que Ezequiel viu foi a gravura, né? As figuras de répteis, de animais que lá em Levíticos, capítulo de número 11, são elencados como animais imundos e eles estavam gravados nas paredes do templo. Perfeito. Nós percebemos, nós gostaríamos de mostrar essa imagem para vocês, nessa segunda visão. Nós temos novamente o templo, aí as abominações do templo, Ezequiel capítulo 8. Em algumas das câmaras frequentadas ou instaladas por esses anciãos, por esses homens que estavam ali, esses presbíteros que estavam ali, porque a palavra de Deus do grego, ela traz aqui a presbíteros, o mais velho, são esses líderes de comunidade, líderes comunitários, como o autor da nossa lição traz, em Ezequiel capítulo 8, você vê aí o profeta Ezequiel, Deus, nessa visão, pastor Epaminondas, Deus dá uma ordem para que ele cave na parede, e depois que ele abra a porta, e quando ele abre a porta, ele tem essa visão de homens, cada um em sua câmara. Você vê aí uma imagem de vários reunidos no mesmo local, mas a palavra de Deus se remete a que cada um estava dentro da sua câmara, adorando, idolatrando, né, imagens de répteis na parede. Então Ezequiel, capítulo 8, versos 7 ao 10 diz: E levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia num buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então em Ezequiel 8,13 vai dizer novamente repetir a mesma frase finalística da visão, assim como foi da visão da imagem de ciúmes, e diz: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estas ou estes fazem. Ou seja, vai ter imagem pior para o profeta Ezequiel visualizar nessa nova cena. Perceba que nós estamos tratando nesse bloco de 4 cenas. Nós já vimos a primeira, se trata dessa deusa ou imagem de ciúmes, que provoca ciúme de Deus, e nós vimos agora a imagem daqueles 70 anciãos, dentre eles um possível filho de Safã, aquele escriba, aquele escrivão do rei Josias, que se encontrava na época do achado do livro sagrado na casa de Deus, que havia sido perdido, como está escrito no segundo livro dos reis. Muito bem. Agora, outra observação que nós precisamos pontuar aqui, e o comentarista, ele foi feliz ao dizer que a zoolatria, que é a idolatria, né, o culto a animais, era uma cultura e algo estabelecido na comunidade egípcia, né? Os povos ali junto ao rio Nilo tinham essa prática, eles cultuavam aos animais. A gente verifica isso nas 10 pragas, né, lá no livro de Êxodo, que foram enviadas por Deus através de Moisés. E o que fica claro aqui é que os filhos de Judá, a nação de Judá, estava agora importando
um culto que foi totalmente proibido por Deus desde quando eles saíram do Egito, e agora eles estavam adorando animais imundos, eles estavam se posicionando contrariamente à vontade de Deus. Pastor Epaminondas, havia nessa época aproximadamente 600 anos que eles haviam saído do Egito. E agora eles estavam resgatando essa idolatria dos seus antepassados. Perceba a gravidade do conteúdo, a gravidade dessa profecia, a gravidade dos fatos elencados e trazidos por Deus na visão do profeta Ezequiel. Agora, outro ponto interessante são os 70 anciãos, que já foi aqui pontuado pelo evangelista Wallach. A palavra ancião no Antigo Testamento, zaken, significa alguém experiente, um idoso, e no Novo Testamento a expressão em grego, presbíteros, que significa ancião, idoso ou alguém experiente. Esses anciãos, esses 70 anciãos, que também eram chamados de conselheiros do povo, vejam que eles estavam voltados para este culto pagão, eles estavam envolvidos. Aqueles que eram responsáveis pelos conselhos de Deus ao povo, agora eles estavam em uma verdadeira apostasia. E o que nos chama a atenção aqui, o pastor Ezequiel Soares coloca, parece que Safã nessa passagem é o mesmo lá do rei Josias. O que me chama a atenção aqui, se de fato for, e eu considero que Jazanias é filho desse Safã, ou seja, ele é da descendência do Safã. Safã, ele foi o escrivão de Josias, um homem piedoso que participou da reforma que Josias promoveu em Israel. Talvez um dos maiores avivamentos da história da nação de Israel aconteceu nos dias do bom rei Josias, reformador rei Josias. E Safã era seu escrivão, participou ativamente daquele grande avivamento espiritual. Agora veja, a sua descendência, Jazanias, totalmente desviado dos caminhos do seu pai, o que nos leva a uma reflexão, que a fé ela não é hereditária. Que, muito embora Safã tenha ensinado seus filhos, Safã tenha instruído seus filhos, mas eles chegam a uma idade, a uma maturidade, e eles podem apostatar-se da fé. Exemplo disso é o caso do próprio profeta Samuel. A Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caíram por terra, mas nenhum de seus filhos prestaram diante do Senhor, porque fé não é hereditária. Nós não transmitimos hereditariamente fé aos nossos filhos. E aqui eu faço uma aplicação para que imprimamos no coração dos nossos pequenos, levemos nossos filhos à escola dominical, acompanhemos o seu desenvolvimento espiritual. Pais que estão nos assistindo agora, não deixem de ir à escola bíblica com seus filhos. Acompanhem, verifiquem como está o aprendizado da palavra de Deus aos seus filhos. Abra a Bíblia, fale a Bíblia aos seus filhos, inculcando neles a palavra de Deus, para que não ocorra como Jazanias, que depois de ter a sua própria independência, ele acabou certamente se desviando dos caminhos do Senhor. Wallach, alguma coisa a pontuar mais nesse segundo tópico para a gente ir para o nosso intervalo? Perfeito. O seu fechamento foi excelente, porque é uma conclusão que a gente tem que tirar do ponto de vista lógico, mas é necessário que inculquemos na cabeça dos nossos pequeninos, né? Que a fé ela não é uma transmissão genética, né, pastor Epaminondas? Nós temos o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de recebermos ao Senhor como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas também é nos dada a oportunidade de não ouvirmos, de não querermos, é o que nós conhecemos como a graça irresistível. Muito bem, meus amados, nós estamos concluindo mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 3, as abominações do templo. Visão esta que fora vista pelo profeta Ezequiel. Vamos para o nosso intervalo, nós voltaremos rapidinho, não saia daí.
Meus queridos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, no seu terceiro e último bloco. E neste terceiro e último bloco, nós iremos abordar o terceiro tópico da nossa lição. Eu quero chamar os slides aí, onde nós iremos apresentar os subtópicos do tópico que nós iremos estudar. Nós estudamos sobre as abominações no bloco anterior, e agora nós iremos analisar neste terceiro tópico as abominações, parte 2, onde estudaremos aqui o ritual de Tammuz, no versículo de número 14 do capítulo 8, os adoradores do sol. Iremos verificar sobre essa prática abominável que Ezequiel viu na visão do capítulo de número 8 e, por fim, os anciãos na porta do profeta. Muito bem. Aqui nós queremos pontuar sobre o ritual de Tammuz, no versículo de número 4. Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito do Senhor até a cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém ele viu essas 4 cenas. Nós já estudamos 2 cenas. Na primeira cena, Ezequiel viu a imagem de ciúmes à porta da entrada do templo, ali do lado norte. Na segunda cena, Ezequiel viu répteis, figuras, imagens de répteis, de animais que rastejam, que são flagrantemente considerados pela lei judaica como animais impuros, imundos. E agora nós iremos estudar a terceira e a quarta cena que Ezequiel viu na visão do capítulo de número 8. A terceira cena, que foi o ritual de Tammuz. Nós vamos aprender aqui, nessa lição, que Tammuz era uma das principais divindades da Suméria, da Babilônia. Nós vamos aprender que Tammuz, ele era o deus da vegetação, o deus dos rebanhos, portanto, era um deus da subsistência dos babilônios. E daí a importância que essa divindade tinha para aquela cultura. O que chocou o sacerdote e o profeta Ezequiel, e o que trouxe indignação a Deus, que trouxe ciúme a Deus e que também nos impacta, né? Nos causa indignação saber que há um ritual extremamente pagão e, por que não dizer, maligno, diabólico, dentro do santuário do templo. Essa divindade, ela era a principal divindade, né, da Babilônia nos dias do profeta Ezequiel. Havia uma crença de que Tammuz, ele vivia 6 meses e 6 meses ele estava morto no submundo, né, onde ficavam as divindades. E que aqui, nessa terceira cena, Ezequiel, ele presenciou as carpideiras. E aqui nós vamos tratar um pouquinho quem eram essas mulheres carpideiras. Perfeito. Eu gostaria de chamar a imagem na tela, que elas são autoexplicativas, pastor Epaminondas, dos nossos slides. Gostaria que o Albert desse uma pausa aí nessa imagem. Observe novamente a mesma imagem que nós vimos anteriormente do templo, numa visão panorâmica. Então, logo ali do lado direito, vai piscar na sua tela, era o mesmo local onde idolatravam aquela imagem de ciúme. E nós temos aqui, do lado direito, muito possivelmente, o mesmo local ou muito próximo de onde essas mulheres, essas carpideiras, conhecidas aqui como essas que entoavam choros idolátricos, aguardando o quê? A ressurreição do deus Tammuz, como o pastor Epaminondas explicou aqui, e passava 6 meses morto, essa divindade no submundo, e eles acreditavam que o choro dessas mulheres eram capazes de ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo para quê? Para que ele pudesse abençoá-las na colheita, sobretudo da questão agrícola, na agricultura. E aí, em Ezequiel, no capítulo 8, versículos 14 e 15, diz assim, como está escrito na sua tela: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tammuz. E disse-me:
Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Ou seja, completando aqui novamente esse padrão dessa profecia, dessa visão profética, dividida em 4 visões, numa mesma visão com 4 cenas diferentes, perdão. E nós vimos ali aquelas mulheres entoando choro, choro a Tamos. Quem era esse Tamos? Tamos também, pastor Epaminondas, a gente fazendo essa pesquisa teológica, no auxílio bibliológico aqui da nossa própria lição, vai dizer que ele era filho de Marduk. Marduk e Semiramis, essas divindades da Babilônia. E teria, no caso, a versão feminina ou irmão de Estar, que é que nós conhecemos muito através dos museus, dos achados arqueológicos, acerca do portal ou da porta de Estar, que era o portal de entrada da cidade da Babilônia, que muito possivelmente, certamente, na verdade, o profeta Daniel viu quando ingressou na cidade da Babilônia. Ele ingressou e viu aquelas divindades riscadas ou escritas ali no portal de Estar na entrada da Babilônia. Agora, outra coisa que nos chama a atenção nesse tópico é que essas mulheres, elas praticavam esse ritual anualmente, essa prática babilônica que foi incorporada no culto ali no templo. E o que nos parece é que havia, aqui um sincretismo religioso. E aqui que está o grande e maior perigo, associar o verdadeiro culto a Javé, a Yahvé, com uma outra divindade, né, fazendo uma espécie aí de ecumenismo. E isso traz sérios prejuízos, aliás, prejuízos irreparáveis à ortodoxia, à fé cristã. Nós, de modo algum, podemos coadunar com essa prática. E vejam que essas carpideiras, choradoras profissionais, eram mulheres contratadas para chorarem e então influenciar no outro o desejo também e a vontade de derramar lágrimas. E essas carpideiras, o comentarista até coloca aqui, que elas aparecem no Novo Testamento lá por ocasião, um dos exemplos, né, da ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, lá estavam mulheres chorando. E quando elas assim estavam, e Jesus disse, olha, a menina, ela não está morta, ela está dormindo. Veja só que coisa interessante. Elas passaram a sorrir de Jesus. Era, na verdade, lágrimas de crocodilo, as reconhecidas e chamadas lágrimas de crocodilos. E nós temos aqui essas mulheres que estavam apresentando, trazendo uma cultura sincrética para dentro do verdadeiro culto a Yahvé. E nós temos aqui ainda, nessa visão de Ezequiel, a quarta cena. E aqui, nessa quarta cena, nós temos os adoradores do sol. Nós temos aqui, nessa quarta cena, também imagens para mostrar para vocês. Eu quero chamar essas imagens aí, que elas são bastante exemplificativas e esclarecedoras. Porque o templo de Salomão que vocês estão vendo aí, ele estava disposto em uma posição geográfica que estava voltado para o Oriente. De modo que quem fosse adorar a Deus no templo, nas escadas do templo, eles ficavam de costas para o sol. E nós vemos que eles estavam fazendo um movimento exatamente contrário do que Deus havia estabelecido como sendo o ritual de oração e adoração. Veja só essa imagem aí. Olha só, eles estão de costas para o templo e com os seus rostos, com as suas faces voltadas para o sol. Ocorre que não era apenas o sol, não era o sol pelo sol. Não é só isso, pastor Epaminondas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que esses homens eles estavam posicionados entre o altar e o pórtico, ou seja, entre o altar e a entrada do templo. Portanto, eles estavam ali muito próximos ao altar do sacrifício, ao altar externo. Você que conhece bem a disposição do templo, nós percebemos que nós temos um altar interno, lá do incenso, e aqui fora o do sacrifício.
E eles estavam de forma posicional entre o altar exterior, onde os animais eram queimados, e a própria entrada ali do lugar santo. Então, em Ezequiel capítulo 8, do versículo 16, vai dizer: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Prática esta proibida desde a época do Êxodo. E o autor traz como referência bibliográfica aqui, como referência bíblica, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Na ocasião Deus diz que o sol e os demais atributos das constelações, do céu e do firmamento ficaram para outras nações adorarem. Não que Deus tenha criado de forma proposital para que outras nações adorem o sol. Eu estou com um texto aqui aberto. Eu fiz questão de ler esse texto que o Alan que acabou de citar, de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 19, porque é imperiosa essa leitura para esse momento. Não tem como nós passarmos sem ler este texto. Foi muito bem aqui lembrado pelo Alan. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Guarda-te que não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Veja a proibição muito clara. Deus proibindo a adoração ao sol ou qualquer outro astro. Deus veementemente aqui proíbe os filhos de Israel, recém-saídos do Egito, que adorem o sol, a lua, as estrelas. E essa proibição ela foi extremamente necessária porque eles estavam recém-saídos do Egito e a cultura egípcia era inclinada à zoolatria e também à adoração de astros, né? Havia no Egito o deus Sol, o deus Ra, né? Esse deus Sol, o deus Ra, inclusive havia a Beit Shemesh, a casa do sol, né? A casa dedicada ao sol, onde era um templo dedicado especialmente para cultuar o sol. E esses homens, os 25 homens que Ezequiel viu nessa visão, nos revelam que eles estão dando as costas para Deus. Porque em Êxodo, capítulo de número 25, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele descia no Santo dos Santos e da tampa do propiciatório que estava no Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestava, Deus falava com os seus filhos, Deus falava com Israel. Da mesma forma, no templo, isso aconteceu no tabernáculo, no deserto, mas também no templo, exatamente onde eles estavam agora, dando as costas para Deus e voltando os seus rostos para cultuar aquilo que foi criado por Deus. Deus aqui está mostrando a Ezequiel a que ponto chegou, né, as abominações em Jerusalém, em Judá, de tal sorte que lá em Romanos, capítulo de número 1, a gente vê ali o apóstolo Paulo falando sobre os homens deixando de adorar o Criador para então adorar aquilo que foi criado, as criaturas. E aqui Deus revela ao profeta Ezequiel, através destas 4 cenas, como estava a cidade de Jerusalém, como estava Judá diante dele, cometendo abominações. E conforme o Alan aqui colocou logo, eu acho que foi logo lá no primeiro bloco, sobre esta visão que ela tinha um aspecto pretérito, né? Mas que ela apontava para um cumprimento também escatológico, futurístico. Nós não podemos nos deixar, né, de falar sobre Apocalipse, capítulo de número 17, onde nós temos ali a maior de todas as abominações, né? A cidade que é vista ali pelo apóstolo João no Apocalipse, capítulo de número 17, a rainha das abominações, nos revelam que isso vai
de forma futurística, acontecer em uma escala global, né? Portanto, esta profecia, esta visão que se cumpriu nos dias de Ezequiel, Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor a ver o que já estava acontecendo, mas que também nós podemos apontar para aquilo que ainda irá acontecer de forma generalizada. E nós não podemos também deixar de refletir naquilo que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós estamos vendo abominações. Isso. Pastor Epaminondas, o senhor fez uma citação muito relevante. A glória de Deus, ela habitou entre o povo desde a construção do tabernáculo e de forma física, visual. E nós percebemos que essa questão ela continuou muito vívida no templo que Salomão construiu. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 6, onde se trata realmente da inauguração daquele templo, a palavra do Senhor diz assim que Deus diz, olha, porque escolhi e santifiquei este templo. Que templo é esse? Esse que nós vimos na imagem. Para que nele esteja o meu nome para sempre. Mas ele põe uma condicionante. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aqueles 25 homens, não só ele, mas toda aquela sociedade a qual eles influenciavam, viraram as costas para a glória de Deus. Só que Deus, repito, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 6, ele diz que estaria de olho, que o seu coração estaria ali, mas também os seus olhos estariam ali, estabelecendo o quê? Uma condicionante. Estaria ali, certamente, até o momento em que aqueles homens o rejeitassem e toda a sociedade ali certamente estaria rejeitando. E dessa forma, é o que vai ocasionar o que nós veremos na próxima lição, a retirada da glória de Deus do seu templo. Outra observação que é imperiosa nesta lição, neste programa, é o fato de que, na visão, é claramente vista por Ezequiel que homens, eles são colocados em relevo, em destaque, em detrimento da própria presença de Deus, a glória de Deus. Veja que no lugar da glória de Deus, né, no lugar daquilo que é devido ao Senhor, a gente vê a presença de ídolos, a presença manifestadamente de homens. A gente vê isso muito claramente. O cuidado que nós devemos ter de não usurpar aquilo que é de Deus, o lugar que é de Deus. O texto nos diz que Jezanias, ele estava no meio dos 70 homens. No meio é o lugar de proeminência, meio é o lugar próprio de Deus. Em todas as vezes que você lê Deus se manifestando, ele sempre se manifesta no meio. Está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo de número 25, que Deus falava do meio da tampa do propiciatório. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 13, o Senhor Jesus apareceu no meio dos 7 candelabros. Lá em Mateus, capítulo de número 18, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Portanto, o meio é o lugar próprio da glória de Deus, da presença de Deus. E veja que quando o homem assume o lugar que é de Deus, a glória de Deus se afasta. A glória de Deus se retira. E para preencher o vazio deixado pela glória de Deus, o que é que os filhos de Judá fizeram? Colocaram poste ídolos, né? Trouxeram um culto sincrético, um ritual alheio, né? Um ritual que não era compatível com aquilo que estava estabelecido na palavra de Deus. Assim nós iremos concluindo esta lição, e eu peço aqui que o evangelista Wallace que faça aí as suas considerações para que a gente possa assim encerrar este programa abençoado. Perfeito, pastor Epaminondas. Como conclusão da nossa lição, nós falamos isso no começo, mas é bom nós pontuarmos também agora no final. O profeta Ezequiel, ele tem aquela visão e ele estava acompanhado de muitos anciãos. E na primeira lição e na segunda lição nós trouxemos aqui para o debate, para a discussão, acerca daquelas pessoas que não ouviriam o profeta de Ezequiel como atalaia de Deus. E o senhor tratou isso muito bem nas lições passadas.
Mas veja que ele, em nenhum momento, ele desistiu. Passou-se já mais de 1 ano e 2 meses nesse ambiente dessa visão, do seu comissionamento, ainda que aquelas pessoas, aqueles homens ou aquelas mulheres que o acompanhavam naquele local onde ele se encontrava morando naquela época, ainda que eles não ouvissem, mas ele não estava desistindo em nenhum momento de pregar a palavra de Deus, o que Deus realmente havia mostrado a ele. Muito bem, maravilha. Como conclusão e aplicação, nós também poderíamos dizer aqui que a Bíblia, no Novo Testamento especialmente, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 19, na primeira carta, ele disse: acaso não sabeis vós que sois o templo, o santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E naquela cena, o Alan, de Ezequiel capítulo 8, a Bíblia diz que na visão Deus, né, deu uma ordem ao profeta para que ele escavasse os muros, as paredes, né, que ele removesse ali aqueles tijolos. Observe que haviam câmaras, né, as mais ocultas possíveis, e aqueles homens diziam: Deus não está vendo, nós podemos fazer o que nós quisermos aqui, que Deus não está vendo. Deus está levantando nesses últimos dias, nesta geração do fim, nos últimos dias da igreja na terra, Deus está levantando escavadores de tijolos, profetas, para trazer à tona os mais íntimos e ocultos pensamentos dos homens. Sabe o que isso nos faz refletir? Que nós devemos ter cuidado com a idolatria, que nós devemos ter cuidado com aqueles pecados que estão escondidos lá no coração, aqueles que nós achamos que são pequenos demais, que são pequenas raposinhas, nos lembrando que as pequenas raposinhas é que causam as maiores destruições, está escrito lá no livro de Cantares. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós queremos achar e pensar que os ídolos externos, os postes, ídolos, as imagens, são apenas que a idolatria apenas se resume a isso, mas não é. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que substitui a glória de Jeová no nosso coração. E aí nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, a aspiração, né, aos títulos. O comentarista coloca aqui a tendência ao fanatismo por artistas gospel. Muito cuidado com esses que nós consideramos pecados pequenos de idolatria. Porque todo pecado, a bem da verdade, ele nasce no coração. E a idolatria também é assim. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não demos as costas para o Evangelho, para a palavra de Deus, nos posicionando contrários à vontade do Senhor, dando as costas para o templo, dando as costas para o Deus Todo-Poderoso que está a falar conosco. Né? A glória de Deus, o Alec, ainda estava no templo, chamando a atenção, mas eles insistiram nas suas abominações, e nós veremos na lição vindoura que esta glória pastou. Né? Houve um basta de Deus, ela se removeu, ela se retirou do templo e partiu. Um símbolo claro de que eles seriam entregues à destruição, de que eles seriam, de uma vez por todas, tanto a cidade quanto o templo seria destruído por causa das abominações. Fica aqui esta reflexão final para que nós, então, possamos meditar e vigiar, rever nossas posições, nossos conceitos e ficar vigilantes, que o Senhor e a sua glória, ela não é jamais repartida ou dividida com ninguém. Portanto, a Deus seja a glória hoje e eternamente. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós estamos concluindo este programa abençoado, esperando por você na próxima semana, no próximo programa, em nome de Jesus. Evangelista Wallace, nos despeça em oração, por favor. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta programação, por mais esse estudo bíblico, por mais esse estudo teológico trabalhado pela Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Somos gratos pelo nosso pastor presidente, pela sua vida,
pela vida de sua família, porque o Senhor tem colocado no seu coração esse projeto que tanto tem abençoado esta cidade de Marabá. Ser com todos nós, nossos professores, coordenadores das nossas escolas bíblicas nesta cidade, neste município, neste país como um todo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.